ser a partir do versículo 10. Amém? Diz assim, ó: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e o vestindo com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até aí, tá bom. Então, Paulo aqui ele está mandando essa carta para a igreja de Éfeso, uma igreja que ele já conhecia há bastante tempo. Afinal de contas, a palavra nos diz que ele ficou praticamente 2 anos ali em Éfeso, para poder fundar aquela igreja, para poder estar ali com eles, para prepará-los para estar ali na igreja, depois líderes. Então, Paulo ficou ali 2 anos com ele para desenvolver a igreja. Ele também foi desenvolvendo um relacionamento profundo com o pessoal dali. Então, se a gente for pegar para ler lá desde o capítulo 1 essa carta aos Efésios, Paulo ele vem falando capítulo a capítulo, nos explicando quem nós somos em Cristo, como nós devemos viver e como nós devemos ver a igreja. Então ele vai dando um exemplo e formas da gente entender como a gente deve viver no Senhor, desde a carta lá, desde o primeiro capítulo. Então, dentre esses, ele vai falar o seguinte: ele vai falar que todas as bênçãos espirituais elas foram conquistadas pelo Senhor. Então ele vai falar que pelo sacrifício do Senhor, todas essas bênçãos elas estão disponíveis para nós. Ele vai falar também que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha visto esse dia. Ele já tinha visto que nós estaríamos aqui para adorar o nome dele. Então, fala que desde a fundação, antes da fundação, o Senhor já tinha pensado em nós, já tinha pensado em como nós seríamos, quais dons e talentos nós teríamos. Ele tinha pensado nisso tudo. Então ele vai falando já algumas outras coisas. Ele fala também que nós temos uma marca, que nós somos propriedade de Deus. Então a gente precisa entender que a gente tem uma marca, tem um dono, nós fomos comprados por alto preço, preço de sangue. Existe essa marca em nós e assim, nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Então a gente não pode balizar o nosso pensamento com as coisas daqui, mas sim com as coisas do céu, com as coisas do Senhor, já que a gente é propriedade dele, nós somos dele. Então a gente tem que viver de uma forma diferente. Então Paulo vai dizer também aqui que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos é o mesmo Espírito que tem dentro de nós. Então isso aqui é muito importante, é poderoso a gente entender isso, que o Espírito Santo que ele nos deu, que depositou em nós, é o mesmo que ressuscitou a Cristo dos mortos. 2 Coríntios 4 vai falar a respeito de vasos de barro, e esses vasos de barro somos nós. Somos vasos de barro carregando um tesouro precioso que é o Espírito Santo, que ele deu a mim e a você. Então ele vai percorrendo no versículo 4, ele começa a falar sobre a igreja, que é o corpo de Cristo, e que nós precisamos viver em união, e essa união é o Espírito que dá. Então ele vai seguindo. Ele fala também sobre a nossa mente, fala que a nossa mente ela tem que ser renovada. Então se a gente tem uma mente renovada, não podemos colocá-la no formato do mundo, porque a forma do mundo é toda deturpada, é tudo que o Senhor não quer para nós. Então 1 João 5, 19, entre 19 e 20 está dizendo assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então se o mundo inteiro jaz nele, o sistema do mundo é dele,
a forma de se pensar é dele, todo mundo só olha para o seu próprio umbigo, é tudo de Satanás. Então a gente não pode ter a nossa mente no mesmo formato que isso, nós precisamos diariamente estar com a mente renovada para que a gente possa viver o que os céus esperam de nós, o que o Senhor espera de nós. Então ele vai seguindo, então no capítulo 5, a gente já está no capítulo 5, ele vai falando a respeito de maridos e esposas. Ele diz que cada um precisa ser obediente um ao outro. Por quê? Por amor a Cristo. Então cada um tem que ser sujeito ao outro por amor a Cristo. Ele dá um outro exemplo, ele fala sobre como os pais devem tratar os seus filhos. Então ele vai falando toda a vida do crente, desde a primeira carta, desde o primeiro capítulo, na verdade. Então, ele vai passando, quando chega lá no 6, ele começa a falar da armadura de Deus. Então, o que ele está falando? Ele não está falando para qualquer um, ele está falando para a igreja, ele está falando para crente. Tanto que ele está falando aqui, dando ordens de como a gente deve viver. E a gente lê, a gente sabe que é a palavra, a gente sabe que está tudo certo, tudo que o Senhor mandou a gente viver, tudo que Ele espera de nós, é isso aí. Só que quando chega no 6, ele diz assim, ó, viver assim já não basta, porque vocês precisam entender que vocês estão numa guerra. Vocês precisam entender que não existe a possibilidade de você ter aceitado o Senhor e achar que você não está numa guerra. Até porque Satanás não descansa. A palavra fala que ele está ao nosso derredor. Então o que ele começa a falar? Colocar a igreja em alerta para falar assim, olha só, vocês vivem isso aqui, vocês vão aplicar isso aqui, mas mesmo assim vocês precisam vestir da armadura de Deus, vocês precisam se preparar para essa batalha. Então ele começa a falar dessa armadura de Deus e ele começa a separar por pontos. Então se a gente for parar para pensar, nessa época o exército mais poderoso da época era o exército romano. Eles conquistavam, eles tinham vários territórios ali. Então o que Paulo faz? Para que o povo entenda claramente o que ele está falando, ele começa a traçar um paralelo entre essa armadura que era tão poderosa desse exército com a armadura que Deus disponibilizava para eles. Então se ele está falando assim, ó, se os romanos têm uma armadura tão poderosa, nós cristãos temos uma ainda mais poderosa que o Senhor nos capacita a vestir. Só que você precisa vestir. Ela está disponível. Se você não quiser usar, aí é contigo. Então ele vai falando. Ele vai falando que essa armadura é espiritual, ela está à disposição e que você precisa usar. Então ele vai separar por etapas ali. Então o primeiro que ele fala é o cinto da verdade. Então por que ele falou do cinto da verdade? Era um cinturão que os soldados usavam aqui na região da barriga, da região do abdômen, e ele era feito de couro. Então ele protegia o abdômen do soldado e também prendia todo o resto da armadura. A armadura era presa por causa daquele cinto. E antigamente o cinto, na época desses guerreiros, dessas batalhas, os cintos eles carregavam as armas. Então ele está falando assim, ó, o cinto da verdade, então é a verdade que vai te sustentar. É a verdade que vai fazer com que você seja capaz de carregar as armas. Então João 8,32 diz assim, ó, Jesus é a verdade. Então esse cinturão que nós devemos usar é a verdade de Jesus. Então o que a gente precisa ter? A gente precisa ter uma vida sustentada pela verdade de Deus. Então se a gente precisa entender que se Satanás é o pai da mentira, nós precisamos saber quais as verdades que o Senhor fala a nosso respeito para que a gente possa combater. Se eu não conheço a verdade, tudo que ele me fala eu posso aceitar. Tudo que ele me fala eu posso entender que é verdade. E se a gente for analisar a estratégia de Satanás desde o Éden, é a mesma coisa, sofisma e engano. Ele não chega para Eva e diz assim, daquela árvore você não pode comer. Ele não diz isso. Ele diz assim, é verdade que o Senhor disse que você não pode comer nenhuma das árvores? Então assim, ele pega uma palavra do Senhor e ele modifica para o entendimento errado. E se a pessoa não souber o que o Senhor disse e as verdades do Senhor, você não vai conseguir contra-atacar, você não vai conseguir repelir aquilo ali. Então, se a gente estudar a Bíblia, se a gente começar a entender a verdade, a partir daí a gente vai conseguir identificar essas mentiras do inimigo e a gente vai conseguir contra-atacar. Uma outra parte, ele fala da couraça da justiça. Couraça era um material que ficava aqui no peito. Ele protegia o coração e ele protegia os órgãos vitais. Então ele protegia aqui o tronco do soldado e tal, e ele era feito de material, de um material de metal ou de um couro, para poder sustentar ali, se viesse algum ataque, alguma coisa, ele não seria morto, não atingiria o coração dele. Então, a gente tem que entender que a justiça de Deus é o próprio Jesus.
Nós não somos aceitos pelo Senhor pela minha força, porque eu faço, porque eu aconteço. Nós fomos feitos justiça de Deus, por quê? Porque o homem pecou, um homem teria que pagar, não existia um homem perfeito para isso. Então Jesus assume essa culpa, derrama o seu sangue por amor a mim e a você, e a partir desse momento nós somos justiça de Deus. Então essa couraça que protege o meu coração, que protege meus órgãos vitais, novamente, é o Senhor Jesus. Essa armadura, ela protege o coração, e o coração a gente entende que é o centro das emoções. Então é onde o inimigo ele sempre ataca. Ele tenta atacar o centro das suas emoções, ele tenta fazer com que você fique ansioso, com medo, com essas coisas, balançando o seu sentimento, para que você não consiga permanecer ali no que o Senhor tem para você. Então o coração protegido por essa couraça não permite que o nosso coração se corrompa pelo pecado. Então Tiago 1,27 vai dizer isso. Então a finalidade é proteger o nosso coração, proteger as nossas emoções. Se o inimigo ele consegue desestabilizar as minhas emoções, eu me torno um alvo fácil para ele. Então a gente precisa estar ciente, precisa estar sabendo disso, com isso firme na nossa mente. Avançando mais um pouco, ele fala sobre os calçados do Evangelho da Paz. Por que ele fala desses calçados? Os soldados romanos eles tinham um sapato que na sola tinha alguns pregos. Então, independente do terreno que ele estivesse andando, ele estava firme. Se ele estivesse andando na lama, ele estava firme. Se ele estivesse andando em terreno com pedra, não machucava o pé dele, porque ele tinha aquelas proteções ali. Então, o Senhor ele quer que a gente possa andar por onde a gente for, falando dessa mensagem, falando do Evangelho da Paz, falando do nosso ministério, que é o Ministério da Reconciliação, fazendo com que ímpios se voltem para o Senhor novamente. Então a gente precisa entender que o perdão também é algo que faz com que essa fé seja estabelecida. Então a palavra de Deus e essa probabilidade ou esse direcionamento a estar perdoando, a estar fazendo, a estar falando do Senhor. E o escudo da fé, assim, o escudo da fé ele é muito importante. Então o escudo na época dos romanos eles eram altos, eles tinham entre 70 e 1,30 m por aí. Eles protegiam o corpo inteiro. Então naqueles filmes romanos que você vai ver, não é aquele do Capitão América que é pequeno, era um negócio grande, que o cara conseguia ficar atrás dele se protegendo, né? Então o que a gente entende aqui? Ele fala assim, que esse escudo ele é capaz de apagar toda a seta inflamada do inimigo. Então a gente precisa estar com o escudo da fé bem fixo na nossa frente, para que quando o inimigo lance uma seta, a gente não seja atingido. Por que ele fala de seta, dessa flecha inflamada? A flecha inflamada é uma flecha com fogo na ponta. E esse fogo também, às vezes, ele colocava um veneno no ferro. Então, assim, qualquer contato ali com a pessoa seria fatal, porque teria veneno, teria fogo. Então, se a gente for parar para pensar e analisar, por que Paulo usa essa palavra seta? Porque se você estiver num campo aberto, mato, qualquer fagulhinha de fogo, num cantinho que seja, ela vai crescendo, crescendo, crescendo e toma o todo, toma o terreno inteiro. Então assim é conosco. Às vezes uma seta do inimigo vem, te envenena, e você vai deixando aquilo crescendo dentro de você, crescendo dentro de você, e você faz o que o inimigo quer. Você começa a desanimar, começa a se afastar do Senhor. Por quê? Porque a gente não vigiou. Uma seta pequena, inflamada, começa a fazer isso dentro de você, dentro do seu coração. Então a gente precisa estar com o nosso escudo da fé bem postado, para que a gente se proteja. Então essas flechas é algo que a gente precisa entender, que às vezes a gente assim não faz muito parte do nosso convívio ou do nosso mundo moderno uma guerra. Mas essas flechas, o que elas são? Elas são as tentações do inimigo. Então como elas vêm na minha cabeça? Elas vêm em forma de dúvida, em forma de medo, em forma de desânimo, ou qualquer outra estratégia que tenta minar a minha confiança em Deus. Então assim, o pensamento que vem na sua cabeça para você duvidar do caráter de um Deus imutável é uma seta. Todo pensamento que vem na sua mente para você duvidar de um Deus que é a verdade, que é perfeito e que não mente, é uma seta do inimigo. E muitas vezes a gente não entende. A gente não entende que a gente está ali passando por uma batalha espiritual, que o Senhor, que o inimigo está querendo fazer algo para que a gente comece a duvidar do Senhor. Se a gente pensar logicamente, um Deus que não mente,
Se ele me falou algo, ele não mente, é verdade. Mas quantas vezes a gente se vê pensando, será que ele falou mesmo? Será que ele vai fazer? Será que ele vai cumprir? Tudo isso é seta. Tudo isso é uma seta do inimigo nas nossas mentes para que a gente possa começar a tirar o nosso foco do Senhor, colocar o foco nas circunstâncias, o foco no mundo. Então a gente precisa entender que essas setas são pensamentos sutis na sua cabeça para que você comece a duvidar. Então, Salmos 18:30 diz assim, ó, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele refugiam. Então o Senhor é o nosso escudo. A gente precisa confiar nele, porque a palavra dele é provada. A gente sabe que as coisas que ele falou aconteceram. Se a gente ler a Bíblia, quantas coisas a gente viu. Ele dava o juízo e acontecia. Ele falava que ia abençoar e abençoava. Ele falou que Abraão teria uma descendência numerosa, que não daria nem para contar as estrelas. E assim ele fez, e nós sabemos. Então a gente precisa saber que a palavra dele é aprovada. A gente precisa ter fé nele. 1 João 5,4 diz assim, ó, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então o que vence o mundo? É a fé. É a fé que a gente tem nele. Então se a gente for parar para pensar, ninguém usa um escudo assim, de qualquer forma. Um escudo não serve para você ir arrastando pelo chão. Se você estiver arrastando a sua fé pelo chão, qualquer seta do inimigo vai pegar em cheio em você. O que você tem que fazer? Colocar ele na sua frente. Segurá-lo na sua frente. Para quê? Para que toda seta que vier na sua mente, a sua fé vai apagar. A sua fé não vai deixar com que ele entre em você, entre na sua mente e dali ele crie algo muito grande que te afaste do Senhor. Outra coisa que ele fala também é o capacete da salvação. Ele guarda a cabeça do soldado no campo de batalha. Então o Satanás quer que a gente tenha dúvida a respeito de Deus, quer que a gente tenha dúvida a respeito da nossa salvação. Então ele quer que a gente duvide ou diminua a obra redentora do Senhor. Então por que o capacete da salvação? Porque a minha mente ela precisa estar fixada em que a minha salvação vem dele. Eu não sou salvo por obras, eu sou salvo por fé. A minha fé e o meu amor por ele me faz querer ter obras que o valorizem, que o agradem. Mas nada que eu faça vai fazer com que a minha salvação seja garantida, a não ser o sacrifício dele. A gente precisa saber disso. E a última coisa que ele fala é a espada do Espírito. A espada é a arma mais eficaz ali num campo de batalha, para você poder guerrear. Então ninguém ia para um campo de batalha sem arma. Se pensar nos filmes aí que a gente vê de batalha, de guerra, quem é que vai para lá sem uma espada? Se você for sem espada, você vai se defender, mas tem uma hora que você não vai conseguir se defender mais. Então o que é isso? É meditar na palavra de Deus, me expor à palavra, para que eu tenha a capacidade de declarar a palavra e vencer aquela batalha, aquele momento ali que me tira a paz. Eu tenho uma palavra do Senhor para eu poder declarar, falar para o inimigo, falar para a minha mente e que eu consiga me ficar firme, consiga me estabilizar. Então, o que ele faz? Ele apresenta todas essas partes da armadura e agora a gente entende o que é cada uma delas e quão importante a gente está utilizando. Então, Paulo fala assim, ó, é importante que você vista toda a armadura de Deus, não é só uma parte. Então, agora pensa, se você vai numa batalha sem capacete, o inimigo vai focar na sua cabeça. Você não está com capacete. Se você não está com escudo, você não tem proteção. Se você não tem a couraça aqui para proteger o seu coração, ele vai atacar a sua emoção, vai atacar o seu coração. Então Paulo fala, use toda a armadura. Então a gente precisa estar buscando o Senhor para poder usar toda a armadura de Deus, para que a gente se proteja. Então o que é o vestir a armadura de Deus? É viver corretamente diante do Senhor. Se eu vivo corretamente diante dele, da forma que ele quer, sabendo quem eu sou em Cristo, sabendo viver em união com as pessoas da minha família, sabendo viver em harmonia com os meus irmãos em Cristo, vivendo de forma que glorifica o nome dele, eu estou fazendo isso. Eu estou vestindo essa armadura, glorificando o nome do Pai, perto dele. Se eu não estiver perto dele, se eu não estiver honrando o que ele quer para mim, se eu não estiver vivendo da forma que ele quer, eu não vou estar vestindo essa armadura. Então você imagina você ir para um campo de batalha, você ir para uma guerra sem proteção alguma. Não dura, não vai durar. Então eu separei 4 pontos aqui relacionados a isso, de entendimento dessa batalha, do que a gente precisa entender
para que a gente possa resistir, que é o que ele fala, para que a gente possa resistir. Então, primeiro ponto eu coloquei assim, ó, identificar quem é o nosso inimigo. Se eu não identifico quem é o meu inimigo, como é que eu vou batalhar com ele? Como é que eu vou guerrear com ele? Tem como. O ataque vai vir de um lado, de outro, você não sabe se proteger, você não sabe quem está te atacando, você não sabe como ele está te atacando, você vai se defender como? Então, a primeira coisa, a gente precisa identificar quem é o nosso inimigo. Então, no versículo 12, ele fala assim, ó, que os nossos inimigos não são as pessoas, são os poderes e as autoridades, os dominadores dessas trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, o que é que Paulo está falando? Seus inimigos não são pessoas. Suas armas não são ferir essas pessoas, porque não são elas que você está guerreando. Você está guerreando num plano diferente. Você está guerreando de uma forma espiritual. Então, o que a gente precisa entender? O nosso inimigo ele não é a nossa família. Nosso inimigo ele não é o nosso vizinho. Nosso inimigo não são nossos colegas de trabalho. Não é o nosso patrão. Por mais que a gente tenha alguns atritos relacionados a amigos, a pessoas, a coisas de trabalho, a gente precisa entender e não focar nessa pessoa. Porque se eu foco nessa pessoa que está fazendo algo para me machucar, algo para me perseguir, eu não estou entendendo quem é o meu inimigo. Eu vou começar a usar armas naturais para guerrear de uma forma espiritual. Não vai dar certo. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Não é pessoas, não são pessoas, não é carne nem sangue. Então, a gente precisa entender que a nossa guerra é contra todo ser espiritual que age na vida dessas pessoas contra a gente. A gente precisa desfocar. Muitas vezes a gente olha para a pessoa e começa a ter mágoa, a ter raiva, e essa pessoa está sendo usada. E o inimigo ele quer que a gente não entenda que é ele. Porque se você não entende que é ele, você não vai batalhar de forma certa, você vai continuar perdendo. Então você imagina a cena, você tem um campo aberto, um campo de futebol, tem um soldado no meio do campo, vendado. Quem tacar pedra nele vai acertar. Quem vier dar um soco nele, um murro, qualquer coisa assim, como é que ele vai se defender se ele não está vendo nada? Ele não identificou quem é o inimigo dele, não sabe de onde está vindo. Então, a gente precisa entender que a nossa guerra é espiritual, ela não é contra pessoas. Então, se a gente for parar para entender, Satanás ele não age sozinho. A palavra diz que ele caiu e trouxe um terço junto com ele. Então, assim, ele não está sozinho. Ele não está lutando sozinho. Foi expulso com ele muitas pessoas, muitos seres ali espirituais, né? Então, as forças do inimigo, se você parar para ler, ele tem uma organização. Diz assim, ó, que são principados, potestades, forças espirituais. Então, se você parar para entender aqui, o inimigo ele tem uma organização de hierarquia, de escalas, e a gente acha que o inimigo ele é desorganizado, que ele ataca de qualquer forma. E não. Satanás não ataca de forma desorganizada e nem impaciente. Ele é paciente, os ataques dele são organizados, frequentes e são sutis. Tão sutis que você acha que é pensamento. Tão sutil que você acha que é alguma coisa sua, da sua cabeça. Então, o que eu aprendo aqui? Se o inimigo ele é organizado, se ele tem organização ali das suas hierarquias, do que cada um faz, a gente precisa organizar a nossa vida também. Como é que eu vou guerrear de uma forma totalmente desorganizada? Então, Satanás ele tem organização, e muitas vezes a gente nem consegue organizar nossa rotina. A gente se perde na rotina, a gente não tem tempo para buscar o Senhor, a gente não tem tempo para estar ali aprendendo dele, nos armando, nos revestindo com a armadura que ele nos disponibiliza. A armadura está lá, é só a gente usar, é só aprender a usar. Então, assim, Satanás é organizado e nós crentes não somos. A gente tem que entender que nós precisamos organizar a nossa vida com tempo de busca de qualidade, com tempo de oração, para que a gente possa se revestir, para que a gente possa resistir no dia mal. Se você for parar para pensar, como que são as coisas espirituais? A gente sabe que Deus é Espírito. E todas as coisas que ele fez com a palavra. Ele disse, haja, e as coisas aconteciam. Então não foi o contrário. Não foi o mundo natural que criou o espiritual. O espiritual criou o natural. Então o que a gente entende? O mundo espiritual ele é muito mais real do que o que a gente vê.
e ele é muito mais poderoso, porque no mundo espiritual vem uma ordem e algo aqui acontece. Tudo que você vê, o mundo inteiro, o Senhor disse haja, uma palavra, que veio uma ordem do espiritual e aconteceu aqui. E muitas vezes pelo fato de a gente não ver, a gente quer tratar como não existe. Pelo fato de a gente não ver, a gente se coloca numa posição de estar lá, no meio da batalha, sem armadura nenhuma, seta de tudo quanto é lado, suas emoções totalmente tortas, pensando um monte de coisa que não deve, desanimado, porque você está lá no campo de batalha sem armadura nenhuma, sendo que tem, está disponível para você. Se a gente vê, separar alguns versículos aqui, que falam como o mundo espiritual acontece e a gente não percebe. Mateus 13, ele fala da parábola do semeador. O primeiro terreno que é que as sementes ficam no campo, ficam no caminho, o Senhor fala que as aves vêm e comem aquela semente. Quando Jesus ele vai explicar para os discípulos o que é cada terreno, o que cada coisa funciona, ele fala que essas aves são um inimigo, que ele passa e rouba a mensagem do seu coração. Então o que ele faz? No meio do culto, ele te dá desânimo, ele te dá sono, ele começa a colocar pensamentos na sua cabeça do que você vai fazer na semana, um monte de coisa para quê? Para você não focar na palavra. Então o que ele faz? Pega a semente e leva. Então assim, aqui tem uma batalha espiritual, porque a palavra do Senhor está sendo falada, e se você não colocar o seu coração como terra fértil, ele não vai germinar, ele não vai criar raiz dentro de você, você vai perder a mensagem. É só a gente parar para lembrar quantas vezes você está assim, sua mente vai embora. Está pensando em um monte de coisa, ao invés de estar pensando na palavra. Então assim, o mundo espiritual ele é real. As batalhas acontecem de forma frequente. 2 Reis 6, entre 14 e 18. O que acontece aqui? A Bíblia fala que Eliseu, ele falava para o rei de Israel aonde o rei da Síria ia atacar, qual o caminho que ele deveria ir. Então Eliseu vai falando assim, fala para o rei para não ir por aqui. E o rei da Síria estava lá esperando. Fala para o rei para não ir por ali. E o rei da Síria estava lá esperando. Então ele começa a pensar, ele fala, quem de vocês aqui, do povo da Síria, quem está com Israel? Quem é que está ajudando eles? Porque tudo que eu falo dá errado. Tudo que eu estou falando aqui, quando eu vou atacar, tudo está dando errado. Então uma das pessoas fala assim para eles, para o rei, não é isso. Tem o profeta Eliseu lá de Israel, que o Senhor fala tudo para ele. Tudo que você fala dentro do seu quarto, com a porta fechada, o Senhor revela para ele. Então, o que esse rei faz? Pega todo o exército dele e fala assim, vamos lá e vamos cercar onde Eliseu está. Vamos lá matar ele. Então Eliseu está dentro da sua casa com o seu servo Geazi, e quando o servo vai olhar, aquele monte de soldado, um monte de carros e cavalos para poder matar o profeta. Aí o profeta, muito calmamente, ele vira para Geazi e fala assim, você não está entendendo? Deixa eu orar aqui para o Senhor. Deixa eu falar para ele, te mostrar o que está do nosso lado. Aí ele ora, pede para o Senhor abrir os olhos de Geazi. Aí você lê assim, então enviou para lá cavalos e um grande exército, tá? Aí fala assim, e o servo do homem de Deus, que é Geazi, se levantou muito cedo e saiu, e eis que o exército tinha cercado as cidades com cavalos e carros. Então o servo lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Ele disse, não temas, porque são mais os que estão conosco do que estão com ele. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-lhe-te que abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-se de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então o que estava acontecendo aqui? Duas pessoas, Eliseu e Geazi, um exército na frente deles. Ele calmamente vira para Geazi e fala assim, vai lá fora, olha para cima de novo, pediu o Senhor aqui. Aí Geazi olha para o alto, aquela multidão de anjos, carros e cavalos, prontos para defender um servo do Senhor. E ele só faz assim, Senhor, segue esse povo, deixa eu passar pelo meio deles. E assim que acontece, o Senhor cega o povo. Então o que a gente vê aqui? Um exército natural, fortemente armado, pronto para matar duas pessoas. Coisa simples de fazer.
mas do lado deles tinha o Senhor. Era uma guerra espiritual acontecendo, que eles venceram o quê? Pedindo o Senhor, orando. Daniel 10, entre 12 e 14, está falando assim que Daniel ele fica 21 dias em oração, orando, persistindo em oração, jejum, pedindo ao Senhor uma providência. E o que acontece? Quando chega no dia 21, um anjo vem, toca ali o ombro de Daniel, assim: amado do Senhor, vim aqui te dar resposta, vim aqui falar o que o Senhor mandou para você. Outra coisa, o Senhor te respondeu no primeiro dia de oração. Só que o que aconteceu? Quando a gente saiu para poder te entregar a mensagem, o príncipe da Pérsia começou a guerrear conosco. O que ele está falando aqui? No primeiro dia de oração, o Senhor liberou a bênção para ele, mas uma guerra espiritual começou a ser travada. Aonde? Aonde Daniel não via. Estava vendo o anjo guerreando? Aí a palavra diz que Miguel vem, ajuda ele desce, dá a mensagem para Daniel e fala assim: agora a gente vai voltar e vai guerrear de novo. Então assim, na ida e na volta eles estavam guerreando ali. E o que poderia acontecer se Daniel não tivesse, vamos usar aqui tempos diferentes, mas se Daniel não tivesse revestido ali com a armadura de Deus? Ele começaria a orar, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Nossa, que fome, consigo mais. O Senhor não vai responder não, acho que o Senhor deixou a gente de mão. O que aconteceria? Será que o anjo conseguiria lá entregar a resposta para ele? Então como é que ele venceu a batalha? Orando. As guerras, as batalhas, as armas, elas não são naturais, elas são espirituais. Então como é que você vai guerrear espiritualmente? Joelho no chão, jejum, oração. Aí o Senhor dá uma ordem, o anjo vem, vence essa potestade que está atrapalhando, e ele vem te dar a vitória. Então o que acontece? Coisas espirituais acontecendo na Bíblia, a gente lê e passa correndo. A gente não entende. E a gente acha que o nosso inimigo é o fulaninho da esquina. É o Joãozinho do trabalho, que está falando algo ali para me desestabilizar. Não, a mesma coisa que acontece aqui, acontece aí no seu trabalho, acontece na sua vida, acontece dentro da sua casa. Você já chegou em casa e está assim, qualquer coisa você perde a paciência? Qualquer coisinha você quer dar uma resposta atravessada? Não é teu também não. É batalha, é seta, para que você com uma palavra fira os seus entes queridos. E ele vai fazendo o quê? O diabo ele é paciente, irmão. Vai devagarzinho. É um probleminha que você coloca debaixo do tapete. Outro dia, debaixo do tapete. Outro dia, debaixo do tapete. Agora você pensa aí, 30 anos colocando poeira debaixo do tapete. Como é que o tapete fica? Será que ele vai ficar retinho? Será que você vai conseguir andar em cima dele? Não tem como. Não tem como, a gente precisa entender. Segundo ponto aqui, nos fortalecer do Senhor. Paulo lá no começo está dizendo assim, Paulo está nos falando que a força ela vem do Senhor. Então a nossa força não é do meu braço, não é do meu entendimento, não é as coisas que eu estou achando que vão acontecer. Se eu tenho uma batalha espiritual, eu não preciso de autoajuda, eu preciso de ajuda do alto. É diferente. Autoajuda é você pode, você consegue. A ajuda do alto é ele pode, ele consegue. Eu só vou orar. A gente precisa entender isso, que a força não é no nosso braço, é o Senhor que faz, são armas espirituais. Isaías 41:10 diz assim, por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão vitoriosa. Quem é que fortalece? Quem é que ajuda? Quem é que segura com a mão vitoriosa? É Deus, não é a gente. Precisa entender isso. Uma outra coisa, por que a gente tem que se vestir com a armadura? Para resistir ao dia mau. Isso é importante. Nos equipar com a armadura de Deus para a gente resistir ao dia mau, permanecer de pé. Qual que é o dia mau? Para cada um é um dia. Não é segunda-feira que você tem que acordar cedo na chuva para trabalhar. Não é, sei lá, qualquer dia da semana. Para cada dia, para cada pessoa é um dia. Então o que é o dia mau? O dia mau é quando a gente recebe uma notícia ruim. O dia mau é quando a gente está doente. O dia mau é quando parece que as promessas do Senhor não vão se cumprir. O dia mau é quando o que você planejou não saiu da forma esperada. O dia mau é quando os pensamentos distorcidos vêm à nossa mente e nos faz duvidar de tudo. O dia mau é aquele dia que você tanto sonha e acontece tudo errado.
esse é o dia mau. Então, se eu estiver vestido com a armadura de Deus, quando esse dia vier, eu estou vestido. Os ataques vêm e eu estou protegido. Os ataques vêm, as dúvidas vêm e eu falo assim, eu sei em quem eu confio. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso, do que eu imagino. Eu não consigo imaginar nem 1/3, nem 1% do que Ele tem para mim. Você precisa entender isso. E o último ponto aqui que eu coloquei, ataque no momento certo. Ataque no momento certo. Se você for parar para analisar, a maioria das peças dessa armadura, elas são de defesa. Cinturão para defesa, a couraça para poder te defender aqui, o escudo da fé, o capacete, as sandálias, tudo é de defesa. Para quê? Para você resistir no dia mau. Mas também a gente tem uma arma. A gente tem a espada do Espírito. E o que é essa espada? Ela é a palavra do Senhor. Ela é a palavra do Senhor. É assim que eu consigo atacar o inimigo. Essa força que eu tenho, disponibilizada pelo Senhor, é a própria palavra dele. Então diz em Hebreus 4:12 assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Essa é a arma que está disponível para a gente usar. Uma espada de 2 gumes mais afiada do que qualquer coisa que a gente já imaginou. Você pega o cirurgião mais experiente que tem, você fala assim, você consegue ir entre a junta e medula? Você consegue ir entre o espírito ali e a alma? A palavra faz. Essa é a arma que a gente tem à disposição para a gente guerrear. Está disponível, irmão, a gente só precisa conhecer. Então, pelo contrário do que a gente pensa, as armas, como é que você maneja uma espada? Você vai botar na sua mão mais forte e você vai guerrear ali. Mas essa palavra ela é diferente, irmão. Ela não é manejada pela mão, ela é manejada pela língua. Essa é a palavra do Senhor. Se eu só andar com a Bíblia aqui na mão, falando que eu sou crente, não adianta nada. O inimigo vem, lança as suas setas na minha mente, um monte de coisa para me desestabilizar, mas eu não uso a minha língua. Eu não tiro a palavra daqui, e é assim que eu consigo batalhar. Se a gente for parar para pensar, Jesus ele foi tentado no deserto. Quando ele foi tentado, o inimigo vinha, pegava um trecho da palavra, deturpava e falava para ele, transforma essa pedra em pão, se joga do pináculo do templo, se ajoelha aqui que eu te dou todos os reinos, do mundo inteiro. E o Senhor ele só respondia na palavra. Por quê? Porque é o que o inimigo vai respeitar. Ele não vai respeitar o que eu acho. Ele não vai respeitar porque eu sou legal. Ele vai respeitar a palavra. Ele vai guerrear comigo na palavra. Ele vai pegar versículos errados, vai fazer um entendimento errado na minha cabeça, e eu preciso saber a verdade, eu preciso declarar a verdade para que eu consiga vencê-lo. Ele tentou com 3 frases, o Senhor respondeu as 3 frases dentro da palavra, e o que ele fez? Sumiu. É assim que a gente precisa entender. Então, a palavra, ele fala assim, que a palavra é essa espada, né? Essa espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, lá no original grego, existem 2 palavras para isso. A palavra logos e a palavra rema. Aqui, para nós, é só palavra e pronto. Então, o que a gente precisa entender? Que aqui o que o Paulo está falando, essa palavra do Espírito que faz com que a gente guerreie, não é uma palavra logos, é uma palavra rema. A palavra logos é uma palavra de entendimento, uma palavra escrita. Eu li, entendi e pronto. Uma palavra rema é uma palavra que gera transformação em mim. Então essa palavra aqui, essa espada, é a palavra rema. É o que? É a que eu leio, a que eu entendo, mas que gera transformação no meu coração. Isso aqui que a gente pode aprender aqui. A palavra de Deus ela precisa gerar transformação em mim, não só entendimento. Eu não posso só ser um leitor de Bíblia como se fosse um livro, para poder decorar histórias ali e estar falando versículo X, versículo assado. Eu preciso fazer com que essa palavra gere transformação em mim. E a partir do momento que eu sou transformado por essa palavra, eu posso usá-la para poder guerrear contra o inimigo. Então a gente pensa e entende que uma batalha ela é real, ela é frequente, mas em João 6,33 diz assim, eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz.
Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então o que o Senhor está falando? Eu venci o mundo. Por intermédio de mim você também pode vencer. Pelo meu sacrifício feito na cruz, pelo meu sangue vertido por você, você pode pegar essa armadura, se revestir, continuar firme no dia mau, até o dia que ele venha. Até o dia que ele retorne e olhe para mim e para você e diga assim: servo fiel, entra por o gozo do teu Senhor. É esse que a gente espera, é esse que a gente precisa entender. Permanecer firme, revestidos com toda a armadura de Deus, para que no dia mau a nossa confiança nele não se abale, para que a gente possa permanecer no Senhor. Você pode fechar os seus olhos? Graças a Pai, meus irmãos. Terça-feira, 19h30, culto dos homens. Espero a todos os homens aqui, que Deus venha derramar muitas bênçãos na vida de cada homem que estiver aqui. Amém? Graça e paz, mulheres, tudo bem? Passando aqui para convidar você para terça-feira estar aqui na nossa oração de mulheres, às 7h30. Vem! Olá, boa noite, graça e paz. Você é o nosso convidado nas quintas-feiras. Venha para o nosso culto de ensino. Venha aprender sobre acerca da palavra, porque quando você tiver coragem de perguntar sobre a palavra, a Bíblia tem a coragem de te responder. Então você é o nosso convidado. Quinta-feira, às 19h30, vem aqui conosco. Boa noite, graça e paz. Venho aqui trazer um convite para você, pai. Está trazendo seu filho aqui na nossa igreja, todas as quintas, às 19h30. Vem! Seja bem-vindo, você já está convidado ao Igreja Batista Chamada. Olá, graça e paz, meus amados. Estou aqui convidando vocês, jovens, lindos, maravilhosos, que venham na nossa escola bíblica de quinta-feira. É um papo bem legal, onde a gente conhece a palavra de Deus, a gente faz a comunhão e aí a gente cresce junto do Evangelho de Cristo. Um beijo, espero vocês. Boa noite, graça e paz. Eu sou o pastor Bill e vim fazer um convite especial para você. Domingo às 19h, para você vir assistir o nosso culto da família, aqui na rua Mar del Plata 803. Você é o nosso convidado, vem?